Você está no canal do Próspero e tudo é futebol aqui. Hoje eu quero falar da rivalidade Vasco e Flamengo. Já falamos de Palmeiras e Flamengo, mas a rivalidade de Vasco e Flamengo no momento nos bastidores e não dentro do campo. Até porque o Vasco está vivendo uma situação financeira complicadíssima e o Flamengo, no popular, nadando em dinheiro. E a briga é justamente essa, a questão da grana. O Vasco está em recuperação judicial porque não consegue honrar seus compromissos, está em recuperação judicial e entrou com um pedido de um empréstimo de uma manobra bancária que é permitida dentro dessa recuperação judicial, segundo os analistas financeiros, de 150 milhões de reais para quitar compromissos, pagar salários de jogadores, funcionários do clube e também contratar jogadores. E não é por nada, mas o Vasco contratou o Colídio do River Plate, um atacante, o Sousa do Racing, um volante. Aliás, dois bons jogadores que podem ajudar muito o Vasco nessa sequência. E o presidente do Flamengo, o BAP, conhecido por BAP, né? Ele critica ferozmente a atitude do Vasco de pedir esse empréstimo. Queria entrar até com uma ação na justiça para impedir o Vasco ter acesso de dinheiro, já que ele está em recuperação judicial. E o BAP, a briga do BAP mesmo é que o Vasco está sendo vendido para a SAF do Vasco, vai ser vendida para Marco Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Então os trâmites legais estão bem caminhados, né, para o Marco Lamacchia, filho do senhor Lamacchia, que é o casado com a Leila Pereira, marido da Leila Pereira. E o Marco é enteado da Leila Pereira, tem os seus negócios particulares, dizem que não tem nada a ver com a Crefisa, que é da Leila e do Lamacchia, que a Leila é a presidenta, que é ela que toma conta dos negócios, mas o Marco tem os negócios dele, segundo os dados aí dos analistas financeiros, e ele está empenhado em comprar a SAF do Vasco, um negócio avaliado em 2 bilhões de reais. Se vai dar certo ou não, está na CBF para a questão de fair play financeiro, até porque pode ter aí, né, conflito de interesses, a presidenta do Palmeiras, dono de uma empresa, que tem um enteado, dono de outra empresa, mas a gente nunca sabe as ligações, né, de uma com a outra, administrando dois clubes, um Palmeiras presidente, uma presidenta dona da Crefisa, e o Vasco aí com uma SAF, que seria a dona do enteado da presidenta do Palmeiras. Então o Flamengo está com essa birra, não quer saber disso, acha que isso aí vai contra o fair play financeiro que a CBF está instituindo no futebol brasileiro, já tem regras valendo, e aí o Flamengo não quer ver o Vasco forte. É evidente, no campo desportivo você não tem nenhum, o Flamengo teoricamente não tem nenhum rival, tanto esportivo como financeiro, no Rio de Janeiro, que é a sua sede, e o Vasco forte seria o grande rival do Flamengo nesse momento, se por acaso essa SAF se concretizar e der certo, né? Então tem essa discussão. O Flamengo não quer ver o Vasco forte, acha esse negócio com o enteado da Leila Pereira uma coisa que vai totalmente contra o fair play financeiro, e aí estava nessa briga. Aí o Pedrinho, ex-jogador Pedrinho, que já jogou no Palmeiras, inclusive, revelado no Vasco, atual presidente do Vasco, deu uma declaração fortíssima nesta quarta-feira, acusando o BAP, presidente do Flamengo, de prepotente, arrogante, hipócrita, entre outros adjetivos aí, justamente porque o BAP está se manifestando contrário a esse empréstimo aí de 150 milhões que o Vasco quer fazer, o Vasco em recuperação judicial. Aliás, o empréstimo já foi feito, aguardando só a liberação, para ele poder, o Vasco, investir tanto em reforços como também nas suas finanças ali para quitar salários e outras pendengas. Na verdade, o pano de fundo do BAP é ser do Flamengo, né, o BAP, presidente do Flamengo, é ser contra a venda do Vasco para a SAF, que seria administrada pelo enteado da presidenta do Palmeiras, Leila Pereira. A briga é mais ou menos essa, e é evidente que o BAP também não quer ver o Vasco forte, né? Vasco forte desafiaria o Flamengo em mais igualdade de condições no Rio de Janeiro. Tudo isso é bastidor, tudo isso tem torcida, tudo isso tem paixão, mas também tem muita razão aí nas questões financeiras que cabem aos analistas dizerem se é viável ou não, se isso é legal ou não. Fato é que o Pedrinho bateu pesado no BAP já vem se manifestando
contra essa SAF do Lamáquia, o enteado da Leila, para administrar o Vasco. A briga está nessa questão de jurídica, se é válido ou não é, se tem valor legal ou não, se pode existir ou não, mas no meio tempo aí está a briga Vasco e Flamengo, dois tradicionais rivais do futebol carioca lá desde que o Vasco apareceu e o Flamengo apareceram, eles são rivais. Então essa rivalidade só vai se acentuar ainda mais agora com essas questões financeiras. O Vasco está na Sul-Americana, né? Não está na Libertadores, está na Sul-Americana. Joga nesta quinta-feira à tarde contra o Olímpia, à tarde, eu digo, no começo da noite, 19 horas, contra o Olímpia do Paraguai, lá em Assunção. O primeiro jogo foi 0-0 aqui em São Januário. E eu também queria aproveitar para falar um pouquinho do Santos, né? Então vamos só finalizar com Vasco e Flamengo, rivalidade fora de campo, que promete se estender dentro de campo, se por acaso o Vasco for realmente vendido para essa SAF, repito, de Marco Lamáquia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Viu aí a briga? Palmeiras, Flamengo, Vasco no meio, Flamengo não quer saber. E outra, domingo tem Brasileirão, Palmeiras e Vasco no Nubank Park. Ou seja, Palmeiras precisa ganhar o jogo para não deixar o Flamengo ultrapassá-lo aí na briga da liderança do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso está envolvido, já esse bastidor já chegando aí para domingo na rodada do Brasileirão. Falar agora um pouco do Santos, que está na Sul-Americana, um torneio que muita gente fala que é a Série B da Libertadores, mas é um torneio que paga bem, dá vaga para a Libertadores do ano que vem, e o Santos vai jogar contra o Macará, na cidade de Ambato, na altitude de 2.600 metros, no Equador, fica ali a uns 150 quilômetros de Quito. E o Santos venceu o primeiro jogo em casa por 2-1 e precisa de apenas de um empate para avançar aí às quartas de final da Copa Sul-Americana. O que está em jogo? Neymar, nem Gabigol foram para Ambato, onde o Santos vai jogar contra o Macará. Até por uma questão do Cuca, falou para preservar os jogadores, porque a parada é fortíssima aí no Brasileirão, o Santos na beira da zona de rebaixamento, e também tem dois clássicos seguidos com o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, no meio da outra semana. Então o Santos poupando Neymar e Gabigol, e também o Barreal não foi lá para o Equador. Não sei se é uma boa para o Santos, porque corre sérios riscos. O jogo foi de 2-1, vitória de virada do Santos na Vila Belmiro, com uma participação importantíssima de Neymar. Mas isso é o Santos, vamos aguardar o resultado. O Santos joga nesta quinta-feira também, às 19 horas, horário nosso, aqui no Brasil, contra o Macará, lá em Ambato, a pouco mais de 150 quilômetros de Quito, na altitude também de 2.600 metros. Santos nesse desafio, Flamengo e Vasco, eterna briga, eterna rivalidade, com contornos agora mais ferrenhos, com essas declarações de Pedrinho chamando o presidente do Flamengo de arrogante, prepotente e hipócrita. Então é isso. Tenham todos bom dia, né? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa sorte e